Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. Antes de começar o tema de hoje, gostaria de pedir desculpa por não ter publicado o podcast na semana passada. Eventualmente podem acontecer alguns percalços no meio do caminho e tudo bem, faz parte da vida, né? Então, antes de mais nada, desculpa por isso e vamos seguir em frente com mais um episódio. E hoje o tema é âncoras. Quantas vezes em suas decisões, principalmente nos momentos mais conturbados da sua vida, você não teve uma dificuldade imensa de se desgarrar de algo para seguir em frente? Seja relacionado a um relacionamento amoroso, ou a um trabalho, ou a uma questão financeira, ou até mesmo algo mais simples, como, por exemplo, mudar um móvel de lugar, mudar de casa, que apesar de dar trabalho não é nada muito complexo, e assim por diante. Quantas dessas vezes você se sentiu preso ou presa a algo maior? Que pelo menos para você parece ser algo maior. Mas quando a gente pensa um pouco mais de frieza na situação, a gente descobre que não necessariamente é algo tão maior assim. Por conta de nossas ferramentas de sobrevivência incutidas em nossos genes há milhares de anos, nós sentimos a tendência de nos mantermos em zonas de conforto. Essas zonas de conforto elas são fictícias, mas são contextos que o nosso cérebro identifica como sendo rotinas previsíveis. Ou seja, dentro daquele contexto, o nosso subconsciente, baseado nas experiências que nós temos na vida, além de informações genéticas, consegue antever muitos dos riscos. Então, por exemplo, numa rotina que você já conhece, você tende a se manter mais confortável, assim como com pessoas que você já conhece. Essa sensação de conforto está sinalizando para você, na verdade, que a maior parte das possibilidades no futuro são previsíveis e são controláveis. Então elas representam pouco risco à sua vida. O que não possui embasamento lógico, uma vez que não temos como prever o futuro, e sim criar cenários de possibilidades à frente. E no final das contas, baseado nesse conceito de zona de conforto, em que a maior parte, pelo menos, das possibilidades nosso cérebro acredita que é possível ser previsto e que representa pouco risco à nossa vida, existe também o oposto, que é a parte externa da nossa zona de conforto, ambiente no qual nós normalmente não sabemos absolutamente nada a respeito. Então, como por exemplo, conhecer uma pessoa nova ou entrar num novo escritório para trabalhar, a gente não tem nenhuma informação prévia sobre aquilo. A gente pode imaginar uma série de coisas, mas não existe uma sensação de segurança, porque não há uma experiência dentro daquele ambiente ou com aquela pessoa, por exemplo. O que torna todo o contexto em si um imenso risco contra a nossa vida. Automaticamente, o nosso cérebro engatilha seus mecanismos de defesa e começa a nos precaver do que pode acontecer à frente. Então a zona de conforto ela representa algo positivo inicialmente para a gente. Só que em contrapartida existe sempre um lado negativo para tudo. E o lado negativo da zona de conforto é que você acaba se precavendo de se adaptar a ambientes diferentes, a situações e experiências diferentes, o que te impede de capturar mais informações, identificar mais riscos, ou seja, você perde a capacidade de antever outros tipos de risco para você conseguir sobreviver durante mais tempo. Então existem os dois lados da moeda sempre. E o que tudo isso tem a ver com âncora, que é o tema de hoje? Quando temos uma decisão a tomar que envolve a nossa saída de uma zona de conforto específica, nos sentimos apegados a essa zona de conforto de uma forma muito forte, de modo que muitas vezes a gente posterga demais aquela decisão e até chega ao ponto daquela decisão ficar tão prolongada dentro de uma linha de tempo que a gente acaba esquecendo ela, deixa pra lá, não precisa mais tomar essa decisão, deixa a coisa como está. Então a gente acaba se conformando com aquela situação ao invés de mudá-la. E muitas vezes isso ocorre porque existe uma âncora naquele contexto. E o que seria uma âncora?
A âncora é simplesmente algo que tem uma relação psicoemocional com a gente. Então, por exemplo, quando você vai mudar de uma residência, você pode acabar postergando demais aquela decisão porque você se apegou, ou seja, você se ancorou a uma rotina específica naquela região, ao próprio ambiente, porque você vivenciou alguma experiência muito intensa e isso tem uma importância na sua história, ou algum objeto específico que vai ser deixado para trás. Isso ocorre em todos os contextos de nossa vida. Isso ocorre na nossa carreira, em relacionamentos amorosos ou em decisões financeiras, por exemplo. No final das contas, é importante entendermos o que aquelas âncoras representam para nós. Lembrando que existe a zona de conforto, que é muito perigosa nesse momento de transição, porque a existência de âncoras em um determinado contexto acaba reforçando ainda mais a nossa necessidade de permanência naquela zona de conforto. Ou seja, isso acaba atrapalhando ainda mais o momento de transição, que muitas vezes vem para a nossa evolução pessoal. Afinal de contas, se a gente ficasse sempre parado no mesmo momento da vida, a gente não conseguiria evoluir, a gente não conseguiria desenvolver nada na vida e com certeza nós começaríamos a perder o pouco que nós temos. Então é importantíssimo a gente aceitar esses passos como mudanças necessárias para a evolução. E as âncoras dificultam que isso ocorra. Então, a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção quando temos uma dificuldade muito grande em tomar uma decisão que exige a nossa saída de uma zona de conforto é identificar quais são os elementos dessa zona de conforto. Ou seja, o que caracteriza esse contexto atual como uma zona de conforto para o nosso subconsciente? Isso é justificável de fato? Isso foi justificável algum dia sequer? Até onde vale a pena manter algo relacionado a esse contexto? A partir daí, também identificar quais são as âncoras que nos mantêm presos a essa zona de conforto. E entender o motivo da definição dessas âncoras, em primeiro lugar. Porque somente compreendendo o contexto da sua zona de conforto e as âncoras que você criou psicoemocionalmente dentro desse contexto, é que é possível você conseguir lidar de forma saudável com essa decisão. Porque a partir desse momento, você consegue desfazer esses vínculos que o seu subconsciente criou com aquele contexto, o que torna todo o cenário mais leve. E quando a gente critica de forma lógica essas âncoras, normalmente a gente não encontra uma justificativa plausível para a existência delas. Para facilitar o entendimento desses conceitos, agora vamos falar um pouquinho de exemplos. Você pode, por exemplo, sentir uma dificuldade imensa em tomar a decisão de aceitar uma excelente proposta de trabalho em sua carreira, sendo que no local onde você trabalha você não está feliz. Você já reclamou um monte, já falou um monte com colegas, com sua esposa ou seu marido, sempre reclamando de muitas coisas, de muitos detalhes, inclusive de estar estagnado ou estagnada na sua carreira. Mas por que então existe essa dificuldade tão grande de aceitar a nova proposta? Exatamente, falando de tudo aquilo que a gente conversou até agora, porque aquele contexto novo, aquela empresa nova é totalmente desconhecida para você. E se você olhar por um lado lógico, isso é excelente, porque isso pode trazer novos horizontes para a sua vida, pode trazer muitos benefícios. A única certeza que você tem nesse momento é que a empresa onde você está não está mais te satisfazendo, não está mais sendo saudável para você. E você pode estar sofrendo com uma carga de estresse psicoemocional gigantesca e pode chegar até a ser um estresse físico, pode estar afetando sua saúde física. E aí quando você para analisar racionalmente o motivo dessa sensação e entende o contexto de zona de conforto que você vive nesse momento, você pode acabar descobrindo, por exemplo, que as âncoras que existem para você estar tão apegado ou apegada a essa empresa são âncoras completamente superficiais e sem a menor lógica. Como, por exemplo, um bolinho que você adora comer numa padaria próxima. Você ama comer esse bolo depois do almoço. Então, vamos pesar agora. O que é mais importante? Você se manter em um emprego que já não te faz mais bem e provavelmente está até prejudicando sua carreira para você poder comer aquele bolinho depois do almoço? Ou você aceitar um novo emprego que pode trazer uma nova alavancada à sua vida profissional, financeira e pode trazer muito mais do que um simples bolinho depois do almoço? Quem sabe não tem um bolinho e um restaurante muito melhor próximo? Ou muitas outras coisas melhores. E aí você começa a perceber que aquilo nada mais é do que uma âncora psicoemocional, algo que justifica a sua zona de conforto,
que é o que o seu cérebro sempre vai buscar de forma inconsciente, coisas que justifiquem a sua manutenção dentro daquela zona, que a partir de certo momento passa a não ser mais saudável, como a gente já falou, passa a ser algo perigoso até. E um relacionamento tóxico? Tóxico que eu digo não necessariamente é porque você está apanhando de alguém. Tóxico é que te faz mal psicoemocionalmente, além de fisicamente. Então pode ser algo físico, pode ser algo emocional, pode ser algo psicológico. De qualquer forma, é algo que vai minando a sua saúde. Então, é algo que vai te fazendo mal a cada dia que passa, seja em doses homeopáticas, ou seja, aos pouquinhos, ou seja como um trator desgovernado passando por cima de tudo. E aí você fica se lamentando, lamuriando, reclamando durante anos naquele relacionamento. Reclama com amigo, com amiga, com vizinho, com colegas de trabalho, no seu diário, na internet. E de repente você vê uma possibilidade de estar sozinho ou sozinha, de forma saudável, ou até surge um interesse por uma outra pessoa, que parece oferecer algo muito mais positivo e saudável do que você tem agora. E aí fica aquela dor imensa, até porque você não precisa necessariamente deixar um relacionamento tóxico apenas para estar com outra pessoa. O mais saudável, lógico, é você deixar um relacionamento tóxico por ele ser tóxico e ficar sozinho ou sozinha durante o tempo que for necessário para se recuperar, para viver sua vida, para estar bem com você mesmo. E no final das contas, você fica ali degladiando com aquela decisão durante tanto tempo. E se você analisa friamente, que normalmente é o que pessoas fora do relacionamento fazem com muita facilidade e acabam olhando para você e pensando: nossa, mas que diacho essa pessoa está fazendo ainda com aquela pessoa? Você acaba identificando que existem âncoras que te mantêm preso naquele relacionamento. E aí você para analisar um pouco mais friamente aquelas âncoras e descobre que são coisas que não têm tanto peso assim, às vezes não tem nenhum peso, nem sentido. Por exemplo, alguma viagem divertida que vocês fizeram, na qual você se divertiu bastante, foi gostoso, você tem boas lembranças. Que bacana isso, né? Que legal, a vida é feita de experiências. Mas isso justifica você se manter dentro de um relacionamento tóxico? Um relacionamento que te envenena aos pouquinhos todos os dias? Ou você pode identificar que a sua âncora é alguma coisa como um parente, um amigo daquela pessoa, alguém que é originalmente do ciclo social do seu parceiro, da sua parceira, com quem você se afeiçoou, e certamente uma pessoa que pode fazer falta em sua vida de alguma forma. Mas não é com ela que você tem esse relacionamento tóxico. Então não faz sentido manter-se num relacionamento tóxico por causa de uma terceira pessoa, que nada tem a ver com esse relacionamento no final das contas. E, finalmente, uma das âncoras mais comuns em relacionamentos tóxicos, que é a dó ou a pena de deixar a pessoa que está ao seu lado. Você sentir a dó da dor que ela vai sentir, do que ela pode passar, esquecendo-se da dor que você sente todos os dias, das privações ou agressões, ressentimentos, enfim, tantas coisas que podem ser tóxicas na sua relação e que acabam destruindo você aos poucos. Aquela pessoa não está tendo essa consideração com você. Então, além de ter dó e pena não ser algo muito saudável, por que ter consideração por aquela pessoa se ela não tem a menor consideração por você? Você precisa, em primeiro lugar, cuidar de si mesmo. Então, perceba que sempre que a gente analisa friamente uma situação, e claramente existem técnicas para fazer isso de uma forma que te dê o distanciamento emocional necessário para evitar o efeito dessas âncoras, você começa a enxergar qual é o contexto real, por que aquela zona é considerada de conforto, quais âncoras mantêm essa zona de conforto tão presa à sua pessoa e como você faz para conseguir se livrar disso, se isso for negativo para você. E não significa que você nunca mais vai estar numa zona de conforto e que vai estar relacionado diretamente a âncoras psicoemocionais. Pelo contrário, isso faz parte de quem somos, isso é intrínseco à nossa existência. E tudo bem, porque é um mecanismo de sobrevivência. É saudável e necessário a gente viver numa zona de conforto durante um determinado período de tempo, mas não para sempre. Essas zonas elas são feitas para serem transitórias, para nos dar fôlego, para dar tempo para a gente se recuperar, para a gente continuar avançando na vida. Porque todo avanço exige uma batalha. E o nosso corpo sente isso, física e psicoemocionalmente. Então nós precisamos de um tempo para respirar. Então essas zonas de conforto são saudáveis sim, mas até certo ponto. E ter este equilíbrio é fundamental. E agora você entende o porquê que é tão difícil sair da zona de conforto em tantos cenários.
Não relacione diretamente essa dificuldade à sua capacidade de executar algo, à sua competência na vida, seja na parte pessoal, profissional, física, seja o que for. Não tem nada a ver. Tem a ver com âncoras que nós criamos propositalmente, de forma inconsciente, para nos proteger, para que a gente consiga respirar com um tempinho a mais de vida para a próxima batalha. O importante é você conseguir utilizar técnicas como um hábito para identificar esses contextos de zona de conforto, identificar essas âncoras e conseguir manipulá-las de forma saudável para você conseguir transitar para novas fases em sua vida, para que você continue sempre evoluindo e buscando sua realização pessoal. E agora, pergunte a si mesmo: quais são suas âncoras nesse momento? Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando esse podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance. Use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.